A poeira daquela estrada não trazia esquecimento, mas a promessa silenciosa de um destino que Josué jamais imaginou. Era meio-dia no interior do Tocantins, o sol a pino castigando a terra rachada, e ele seguia a pé, sob um chapéu de aba larga que mal protegia o rosto marcado pelo tempo e pelo cansaço. Josué era um peão de comitiva, homem de poucas palavras e alma forjada na solidão das boiadas. Vinha de lugar nenhum ou de todos os lugares por onde já passara e seguia para São Paulo, mais por instinto de movimento do que por real desejo de chegar. Seu corpo, forte e silencioso, era um fardo. Em sua mente, um passado de perdas. Talvez uma fazenda que não era mais sua, um amor que se desfez na distância, o fizera desconfiar de qualquer laço. Buscava o asfalto da capital como quem busca um ponto final, um lugar onde a imensidão não cobrasse respostas. As horas se esticavam vazias, pontuadas apenas pelo zumbido dos insetos e pelo vento que levantava redemoinhos de terra. A paisagem era um mar de pasto seco, pontilhado por árvores esparsas e o céu azul impiedoso. Foi então que a visão rasgou a monotonia da planície. Uma caminhonete daquelas grandonas e imponentes, típicas de fazendeiros abastados, estava parada de um jeito estranho, meio torta na beira da estrada. O motor, ainda ligado, murmurava um ronco baixo, quase um lamento sob o sol. O carro parecia deslocado, uma ilha de luxo e desordem naquele mar de simplicidade e abandono. Josué, que sempre fez questão de não se meter em encrencas alheias, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era curiosidade, era um pressentimento, um alarme ancestral que tocava em seu peito. Algo estava terrivelmente errado ali. Seus passos, antes arrastados pelo cansaço e pela resignação, ganharam uma urgência silenciosa. O chapéu desceu um pouco mais sobre os olhos, como se quisesse se proteger do que viria, ou talvez do que ele sentia que precisava fazer. Ao se aproximar, o murmúrio do motor deu lugar a outros sons, vozes abafadas, um lamento contido, um som de luta. A cena que se revelou na cabine da caminhonete era brutal em sua crueza. Uma mulher, visivelmente aterrorizada, debatia-se, tentando desesperadamente se livrar das mãos de um homem que a prensava contra o banco do passageiro. Seus cabelos estavam desgrenhados, a blusa amassada, os olhos marejados de pavor. Era uma violação, uma violência que cortava o ar parado daquele sertão, um eco do abuso que a terra também sofria. Josué sentiu a raiva subir por sua garganta, uma raiva antiga, mas que naquele momento se manifestou com uma força visceral. Não houve tempo para cálculo, para racionalização. Apenas a certeza instintiva de que aquilo precisava parar. Num movimento rápido que demonstrava a força e agilidade de quem vive da lida bruta, Josué agarrou a porta da caminhonete. O metal gemeu, o pino de encaixe cedeu com um estalo seco e ele a arrancou, jogando-a na poeira como se fosse um brinquedo. Seus olhos, antes distantes, agora queimavam de indignação. Com uma precisão assustadora, puxou o agressor para fora do veículo. O homem, pego de surpresa, cambaleou na terra fofa e foi atirado ao chão com um baque seco. A briga foi rápida, brutal. Um balé de socos e quedas. Josué não era um lutador profissional, mas seus golpes eram certeiros, carregados da força de anos de trabalho braçal e de uma fúria contida. Ele não agia com raiva cega, mas com a precisão de quem quer resolver o problema e não prolongá-lo. O agressor, um homem maior e que parecia acostumado a impor sua vontade pela força, foi dominado por Josué com uma facilidade surpreendente. Enquanto o homem gemia e tentava se levantar, Josué se voltou para a mulher. Ela estava encolhida no assento do passageiro, tremendo, os olhos arregalados de medo e fixos nele, como se estivesse diante de um fantasma ou de um anjo surgido do nada.
A voz de Josué, grave e áspera pelo tempo, soou surpreendentemente suave, carregada de um respeito que contrastava com a violência da cena. "A senhora está bem?" perguntou, estendendo a mão calejada para ajudá-la. "Precisa de ajuda? Posso levar a senhora para onde quiser." Seus olhos, embora cansados, transmitiam uma sinceridade que ia além das palavras. A mulher, que se revelaria ser Vitória, uma figura conhecida e respeitada na região, apenas o fitou por um instante. Seus lábios tremeram, como se quisessem formar uma palavra, mas o medo e o choque eram maiores. Num ímpeto de autopreservação, ela deslizou para o assento do motorista, ligou o carro e arrancou em alta velocidade, levantando uma nuvem espessa de poeira vermelha que engoliu Josué e o agressor, que ainda tentava se levantar. A caminhonete desapareceu no horizonte, deixando para trás apenas a fumaça de seus próprios medos. Josué ficou parado, observando a caminhonete desaparecer no horizonte, uma mistura de alívio e surpresa em seu olhar. Mas a paz durou pouco. O agressor, se levantando com dificuldade, grunhiu um xingamento e se lançou sobre Josué novamente. Uma nova briga começou, mais pessoal, mais suja. Josué novamente o subjugou, mas vendo-o ensanguentado e derrotado, sentiu uma pontada de piedade. "Não quero te matar", disse, a voz grave. "Apenas te ensinar a não tocar em mulher sem permissão." Deixou o homem caído na poeira e, mais uma vez, seguiu seu rumo. A imagem da mulher e a fumaça do carro partindo fixas em sua mente. Ele só queria um café, talvez um pão, e seguir viagem para São Paulo. Mal sabia que a poeira daquela estrada já havia selado seu destino. A poeira que a caminhonete de Vitória havia levantado na estrada, ao sumir no horizonte, ainda dançava no ar quente, um rastro efêmero de uma fuga apavorada. Josué permaneceu ali, sob o sol implacável, observando a imensidão que agora parecia engoli-lo. Deixara para trás Nestor, gemendo e humilhado na terra vermelha. Seus pensamentos, geralmente tão controlados e dispersos, agora se fixavam nos olhos da mulher. Aqueles olhos apavorados que o haviam olhado com uma mistura de medo, gratidão e talvez surpresa. Havia algo na vulnerabilidade dela, na forma como ela o fitara por um breve instante, que o tocou de um jeito que pouca coisa havia tocado em sua vida de andarilho, acostumada à superfície das coisas. Ele, que fugia de qualquer tipo de envolvimento, que construíra uma muralha de indiferença ao redor de si, havia se metido em algo grandioso demais para simplesmente seguir viagem e esquecer. A quietude da estrada, que antes era sua única companheira, agora parecia um vazio que ecoava a violência recém-testemunhada e a ausência daquela mulher. O sol começou a pender para o oeste, pintando o céu em tons de laranja, roxo e vermelho sangue, como um aviso silencioso do que viria. O calor diminuiu um pouco, dando lugar a uma brisa morna que trazia o cheiro do orvalho se assentando no capim seco. Josué continuou a caminhar pela noite adentro, guiado pelas estrelas que começavam a pontilhar o firmamento e por uma persistência que era mais teimosia do que esperança. A cada passo, o corpo pedia descanso, as pernas doíam, mas a mente o empurrava para frente em busca de um alívio que ele sabia não viria em camas quentes, mas talvez em um café amargo e um pão na padaria de uma cidadezinha qualquer. Ele pensava no que a mulher faria, se estaria segura, se o agressor a procuraria novamente. O senso de responsabilidade que ele há muito tempo havia tentado enterrar renascia naquele deserto. O cheiro de fumaça de lenha, de comida caseira e, por fim, o som distante de vozes, latidos de cachorros e um leve burburinho de vida humana anunciaram a proximidade de um aglomerado de casas. Conceição do Araguaia, um oásis na vasta e, por vezes, opressiva imensidão do Tocantins.
uma promessa de anonimato para um forasteiro e a chance de reabastecer as forças antes de seguir viagem para o asfalto de São Paulo, o grande centro onde as pessoas se perdiam na multidão e talvez os passados também. Josué vislumbrou as luzes fracas das primeiras casas, sentindo um misto de alívio e uma estranha antecipação. O sol já brilhava alto no céu quando Josué finalmente alcançou as primeiras ruas de Conceição do Araguaia. A cidade, despertando preguiçosa sob o calor matinal, já fervilhava de vida. Mulheres varriam calçadas de terra batida, homens se dirigiam aos currais ou às lojas de ferragens. O cheiro de café coado e pão fresco pairava no ar, misturado ao cheiro adocicado da terra molhada pela irrigação matinal. Josué se dirigiu à padaria mais próxima, seus olhos cansados, varrendo o ambiente em busca de um banco tranquilo onde pudesse se alimentar sem chamar atenção. Um fantasma em meio à rotina dos vivos. No entanto, algo estava diferente. Os olhares que recebia não eram de curiosidade comum para um forasteiro. Eram olhares carregados de julgamento, de surpresa e, por vezes, de um medo contido. Sussurros abafados se calavam abruptamente quando ele passava, e cabeças se viravam para acompanhá-lo com uma persistência quase acusatória. Uma sensação de queimação no estômago que não vinha da fome o alertou. A fofoca, como um incêndio incontrolável em pasto seco, já havia se alastrado por Conceição do Araguaia, deformando a verdade a cada nova boca que a repetia. A história de uma caminhonete, de uma briga violenta na estrada e da filha do poderoso doutor Horácio Vasconcelos, herdeira da imponente fazenda Ouro Verde, estava na boca de todos. Mas a versão que corria não era a verdade. Nestor, o namorado agressor, filho do coronel Firmino, outra figura de poder e influência inquestionável na região, havia usado sua riqueza e a reputação de sua família para manipular a narrativa. Josué, o peão solitário, o estranho sem nome, havia se tornado o vilão. Ele era o agressor, o criminoso sem escrúpulos que havia atacado a jovem Vitória, uma moça de família, e batido em seu honrado namorado, sem motivo aparente. As palavras, distorcidas pela maldade e pelo interesse, transformavam o salvador em algoz, a vítima em um objeto de fofoca e ele, Josué, em um inimigo público. Mal Josué terminava seu café, que agora parecia amargo, como a situação que se anunciava, quando a porta da padaria se abriu com um estrondo, fazendo o sino tilintar violentamente. 2 homens, vestindo uniformes da polícia local, entraram. Seus rostos eram impassíveis, seus olhos fixos em Josué, como falcões que avistam sua presa. Não disseram uma palavra. Com passos pesados e sem cerimônia, um deles se aproximou e, com um gesto brusco, algemou-o. O metal frio das algemas cravou-se em seus pulsos, um símbolo cruel da injustiça que o envolvia. Josué não resistiu. Não havia visto naqueles olhos ou naqueles gestos qualquer indício de justiça ou de desejo de ouvir sua versão. Para que se defender, afinal? A verdade, ele sabia, era uma miragem no deserto de fofocas e interesses, facilmente obscurecida pelo poder dos Firmino. O silêncio, sua velha e fiel companheira, o acompanhou até a pequena e sufocante delegacia. Ele se sentou na cela fria, olhando para a parede descascada, sentindo o cheiro de mofo e desespero. Não havia mais para onde ir. Aquele incidente na estrada, que ele pensou ser apenas um desvio de rota, o havia lançado para o centro de uma teia intrincada de mentiras e conspirações, da qual ele não via saída. A humilhação de Nestor, agora, se transformava em sua própria prisão. O destino para São Paulo, agora, parecia mais distante do que nunca, uma promessa que a própria terra de Tocantins parecia reter com garras invisíveis. Josué, o peão livre, estava agora em um cativeiro, à mercê da fúria de um homem e da covardia de uma sociedade.
Ele só não imaginava que naquela mesma cidade uma mulher lutava seu próprio cárcere invisível e que o destino cruel e poético os uniria novamente. A cela na pequena delegacia de Conceição do Araguaia era mais do que um espaço físico. Era um túmulo para a dignidade de Josué. Um eco sombrio de todas as injustiças que ele já havia testemunhado ou sofrido. As paredes úmidas, descascadas e frias pareciam sussurrar os boatos que corriam soltos lá fora, tecendo uma teia invisível de mentiras sobre sua cabeça e maculando seu nome antes mesmo de qualquer julgamento. Os dias se arrastavam, lentos, pesados, cada segundo uma eternidade no relógio da injustiça. O cheiro de mofo, de desespero e de um suor antigo impregnava o ar, sufocando-o mais do que as grades. Josué, o peão acostumado à vastidão dos campos abertos, via-se confinado, mas não demonstrava raiva ou desespero explícito. Seu rosto, cinzelado pelo sol e pela vida dura, permanecia impassível, os olhos profundos e distantes, refletindo uma resignação antiga. Ele não gritava, não pedia clemência, não contava sua versão da história para os policiais ou para os poucos visitantes curiosos que passavam pela delegacia. Havia uma fatalidade em seu silêncio, uma crença intrínseca de que as injustiças do mundo eram parte de seu destino, e lutar contra elas com palavras seria inútil. Para que gastar fôlego onde as verdades eram moldadas pelo poder, pela conveniência e pelas fofocas da alta sociedade local? A solidão da cela não era uma novidade. Era apenas um eco amplificado da solidão que ele carregava na alma, forjada em um passado de perdas e decepções que o fizera desconfiar de qualquer tipo de ajuda, de qualquer laço. Acreditava que estava pagando por algo que não havia feito, sim, mas também, talvez, por todas as vezes que não havia se importado, ou por todas as oportunidades de se defender que havia deixado passar. Longe dali, na imensidão da fazenda Ouro Verde, que se estendia preguiçosamente sob o mesmo sol, Vitória vivia seu próprio cárcere, um tormento invisível, mas não menos doloroso. Seu corpo havia se livrado das mãos opressoras de Nestor, mas sua alma estava presa em um turbilhão de culpa esmagadora, medo paralisante e uma vergonha que, embora não lhe pertencesse, a consumia. As paredes de sua luxuosa casa, antes refúgio e símbolo de status, agora pareciam sufocá-la com o peso da hipocrisia, das expectativas sociais e das regras não ditas de seu mundo. Ela era a filha do Dr. Horácio, a herdeira da maior e mais tradicional fazenda da região, e sua imagem, seu futuro, eram peças cruciais em um jogo de poder e aparências que ela nunca quis jogar, mas do qual não conseguia escapar. A pergunta, o que diriam se eu revelasse a verdade, ecoava em sua mente, seguida de um calafrio. A mancha sobre Nestor recairia sobre sua própria família, sobre o intocável nome Vasconcelos, e sobre a própria honra que seu pai, Dr. Horácio, prezava acima de tudo. Seus amigos se afastariam, os olhares de condenação a seguiriam por toda a cidade. E mais terrível de tudo, sua omissão na estrada, aquela fuga desesperada que a fizera deixar Josué para trás, queimava em sua consciência como uma brasa viva, uma ferida aberta que não cicatrizava. A imagem do homem, com sua voz grave e respeitosa, oferecendo ajuda em meio à violência, contrastava brutalmente com a covardia de sua própria partida. Cada tic-tac do relógio na sala de estar, cada silêncio na casa, parecia um lembrete de sua falha. Os dias de Vitória eram passados em um silêncio angustiante. Ela ouvia, sem querer, os sussurros das empregadas na cozinha, as conversas veladas dos capatazes no pátio, a versão distorcida da história que pintava Josué como um criminoso e Nestor como a vítima honrada. Via o olhar de preocupação e o orgulho ferido no semblante de seu pai, Dr. Horácio,
que já se articulava nos bastidores com a família Firmino para resolver o problema da forma mais conveniente possível, mantendo as aparências e a ordem social. A cada dia que passava, o peso da mentira se tornava insuportável, sufocando-a. A injustiça cometida contra aquele homem desconhecido que ousara desafiar um agressor para salvá-la clamava em seu interior, um grito abafado que ameaçava explodir. Aquele peão, com sua dignidade silenciosa e sua força bruta e gentil, havia se tornado, sem querer, o espelho de sua própria covardia, de sua própria prisão. E essa imagem era insuportável. A noite em que a decisão finalmente amadureceu em seu coração foi marcada por uma insônia febril, com o vento da noite soprando suavemente pela janela aberta, trazendo o cheiro do orvalho no campo. Vitória caminhou pelos corredores frios e suntuosos da mansão, seus passos ecoando o vazio de sua alma, as vozes do pai defendendo a honra da família, a imagem de Nestor como um homem de bem na boca de todos, enquanto a verdade gemia silenciosamente na cela da delegacia, martelavam em sua mente. Ela parou diante de uma velha fotografia da família, onde sua mãe, já falecida, sorria com um brilho nos olhos que Vitória sentia ter perdido. Não havia mais tempo para hesitar. Aquilo não era apenas sobre Josué, era sobre sua própria liberdade, sua dignidade, o silêncio que aprendia, a teia de mentiras em que estava enredada precisava ser quebrada. Ela precisava agir, não apenas pelo peão que a salvara, mas por si mesma, para se libertar das amarras invisíveis que a sufocavam desde o nascimento. Aquele era o seu limiar, o ponto sem volta. O nascer do sol encontraria uma nova Vitória, pronta para enfrentar as consequências de suas escolhas. E pela primeira vez em sua vida, defender a verdade, custasse o que custasse. Naquela manhã, um burburinho atípico, quase um choque elétrico, agitou as ruas de Conceição do Araguaia. Não era dia de feira, nem de procissão, mas a cidade inteira parecia ter congelado em um instante de incredulidade. Vitória Vasconcelos, a filha do Dr. Horácio, a herdeira da Ouro Verde, não estava em sua luxuosa caminhonete de motor roncante, nem em um de seus cavalos de raça, mas a pé. Ela caminhava com passos firmes e decididos, sem desviar o olhar, rumo à pequena e despretensiosa delegacia local. Seu vestido de chita simples, escolhido intencionalmente, contrastava com os tecidos finos que costumava usar, e cada fibra parecia gritar uma nova verdade sobre ela. A brisa da manhã, que antes apenas agitava as folhas das árvores, parecia agora sussurrar seu nome: Vitória. Vitória. Enquanto as pessoas paravam suas rotinas, a padeira com a massa na mão, o fazendeiro parando seu cavalo, as mulheres interrompendo suas conversas na porta das casas. Ao entrar na delegacia, ela não hesitou. O cheiro de mofo e desespero que ainda pairava no ar da cela onde Josué jazia pareceu revigorar sua determinação. Com a voz embargada pela emoção, mas firme como a madeira de uma aroeira, sem se preocupar com a imagem que sua família construíra, com a fúria de seu pai ou com o que a sociedade conservadora pensaria, Vitória contou sua versão. As palavras saíram como um rio represado, carregadas da dor e da verdade que ela guardara por tantos dias. Detalhou o abuso de Nestor, a brutalidade de suas mãos, o medo paralisante que a impediu de reagir. Descreveu a intervenção inesperada de Josué, a força silenciosa do peão, a surra que ele aplicou em Nestor para defendê-la. E, por fim, confessou sua própria covardia, a fuga apavorada que a fizera deixar o homem que a salvara para trás, à mercê da vingança de um homem poderoso. Suas palavras, simples, sinceras e cheias de uma verdade palpável, desmontaram a teia de mentiras tecida por Nestor e sua família, expondo a violência e a farsa. O impacto de seu depoimento foi como um trovão em céu azul.
reverberando não apenas dentro das paredes da delegacia, mas por toda a cidade. A notícia se espalhou com uma velocidade ainda maior do que os boatos iniciais, agora carregada de um novo tipo de espanto e respeito. Josué, o peão calado, o bandido da fofoca, foi libertado. Saiu da delegacia sob o olhar atônito da pequena multidão que se aglomerava. Ele não sorria, não celebrava. Apenas seus olhos, profundos e cansados, varriam os rostos curiosos. O que via ali não era mais apenas vergonha ou fofoca, mas uma mistura de reconhecimento e uma curiosidade ainda mais mórbida sobre o homem que ousara desafiar um Firmino. A injustiça havia sido corrigida no papel, mas a mancha de seu nome parecia indelével na terra daquelas fofocas. A liberdade recém-conquistada parecia vazia, pois ele ainda não tinha um rumo, e a cidade, que deveria ser um refúgio, parecia agora um palco de julgamento constante. O sol forte daquele dia, que antes castigava, agora parecia iluminar a crueza da situação sem esconder nada. Foi então que ela se aproximou dele, a luz forte do sol que revelava todas as verdades, sem máscaras. Vitória, com a cabeça erguida, mas o coração batendo descompassado, fez o que poucos teriam coragem de fazer em público. Seus olhos se encontraram. Os dela, ainda mareados pela emoção do testemunho, mas agora cheios de uma coragem recente, de uma força que acabara de descobrir. Os dele, profundos e insondáveis, lendo sua alma em um instante. Ela sentia uma dívida que ia além da simples gratidão pela salvação. Era uma responsabilidade que havia desabrochado em seu coração. Uma necessidade urgente de corrigir o erro, de curar a ferida que ela mesma havia contribuído para abrir. "Eu sinto muito por tudo isso, Josué", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma sinceridade que tocava a alma. "Eu sei que fui covarde. Me sinto responsável pelo que aconteceu com você. Ninguém merecia o que você passou, muito menos por minha causa." Ela hesitou por um momento, o ar vibrando entre eles. O orgulho, o medo, as convenções sociais. Tudo isso ainda tentava puxá-la para trás. Mas a necessidade de fazer o certo, de se reconectar com a força silenciosa daquele homem que a havia salvado, foi mais forte. "Minha fazenda precisa de alguém como você", continuou Vitória, com uma convicção crescente em sua voz. "Precisa de alguém que entenda a terra, que tenha a coragem que eu não tive para enfrentar a injustiça. É grande, mas está descuidada. Meu pai, ele está perdendo o controle. Por favor, venha trabalhar lá. Deixe que eu o ajude a recomeçar, como você me ajudou a ver a verdade e a me libertar do medo." O convite não era apenas uma oferta de emprego, era um pedido de redenção mútua, uma ponte construída sobre a poeira e as mentiras, um primeiro passo hesitante para um destino que nem Josué, nem Vitória podiam ainda prever. Era um convite para reescreverem suas histórias juntos, lado a lado, na imensidão da Ouro Verde. Josué a olhou por um longo instante, sua decisão pendendo no ar. A proposta era inesperada, um desvio radical de sua rota para São Paulo. Mas nos olhos de Vitória, ele viu não um fardo, mas a promessa de um propósito. Sem uma palavra, ele assentiu. E juntos, Josué e Vitória começaram a caminhar em direção à fazenda Ouro Verde, deixando a cidade para trás o julgamento, para trás o passado, em busca de um futuro que nasceria daquela inesperada aliança. A poeira que se erguia dos cascos dos cavalos de Vitória e Josué na estrada da fazenda Ouro Verde não era mais a poeira da solidão ou da fuga. Era uma poeira de recomeço, ainda incerta e marcada pelo suor do esforço, mas carregada de uma promessa tênue de futuro. O sol da tarde batia forte nas costas dos dois, iluminando a vastidão da propriedade que se revelava em sua beleza adormecida e seu abandono crescente. Ao adentrarem os limites da fazenda, Josué pôde ver com clareza o que as palavras de Vitória apenas haviam sugerido.
currais precisando de reparos urgentes, com madeiras podres e arames frouxos, cercas caídas em vários pontos, abrindo passagens para o gado se perder, pastos que antes foram exuberantes, agora com manchas de capim seco e pouca vida, resultado de um manejo descuidado e da falta de investimento. A sede da fazenda, embora grandiosa, exibia sinais de negligência, com pintura descascada e jardins que imploravam por atenção. Havia ali um potencial imenso, mas que se esvaía dia após dia, sufocado pela desorganização e pela ausência de uma liderança forte e presente. O Dr. Horácio Vasconcelos, pai de Vitória e proprietário da Ouro Verde, recebeu Josué na varanda da Casa Grande. Seus olhos, acostumados a perscrutar gado e números, pousaram no peão com a formalidade fria de um homem que via mais um problema do que uma solução. Para Horácio, Josué era o forasteiro que desorganizara sua vida, que havia exposto as fragilidades de sua família e, pior, a reputação de sua filha. Aceitá-lo ali, em sua própria fazenda, era um ato de contragosto, uma pílula amarga forçada pela insistência e talvez pela culpa silenciosa de Vitória. Mas a palavra de um Vasconcelos, uma vez dada, era para ser cumprida, mesmo que a contragosto. Um aperto de mão seco, um aceno de cabeça, nenhuma palavra de boas-vindas. Josué sentiu a desconfiança pairando no ar, pesada como o calor da tarde, mas não se abalou. Sua dignidade silenciosa era uma armadura impenetrável. Ele apenas assentiu, seus olhos já analisando o terreno, a estrutura dos currais, a qualidade do pasto. Nos dias que se seguiram, Josué não precisou de ordens. Ele observava, absorvia e em poucas horas a fazenda começou a sentir sua presença. Não com grandes discursos ou gritos, mas com o trabalho duro, a precisão de seus movimentos e a sabedoria que só a lida diária e incansável com a terra e os animais pode ensinar. Ele não apenas trabalhava, ele entendia a fazenda, falava com ela através do silêncio de seus atos. Suas mãos calejadas consertavam cercas com uma precisão que os outros peões, que antes o olhavam com estranheza, começaram a admirar. Ele sabia onde o gado precisava de água, antes que o sol castigasse demais. Sentia o cheiro da chuva antes das primeiras gotas, como se a terra falasse diretamente com ele. Aos poucos, sem que percebessem, alguns dos peões mais velhos, que haviam trabalhado na fazenda por décadas, começaram a segui-lo, a observar seus métodos, a respeitar seu conhecimento. A fazenda Ouro Verde, que parecia murchar sob o peso da desorganização, começou a respirar novamente, a ganhar vida sob os cuidados de Josué. O gado parecia mais calmo, os pastos começaram a mostrar sinais de recuperação e uma nova esperança, ainda frágil, começou a brotar entre os trabalhadores. A convivência entre Josué e Vitória, inicialmente pautada pela formalidade do trabalho e por uma dívida não verbalizada, transformava-se em um diálogo silencioso, tecido nas entrelinhas do dia a dia. Eles se encontravam nas madrugadas, quando a fazenda ainda dormia sob o manto estrelado, Josué revisando o gado no curral sob a luz fraca de uma lanterna, Vitória conferindo os livros da administração na velha mesa de madeira da sede. Os olhares se cruzavam. Nos olhos de Vitória, Josué via uma gratidão que ia além da simples ajuda. Via uma alma sedenta por força, por um apoio silencioso que ele, com sua presença calma e resiliente, parecia oferecer. Ela, que sempre buscou validação externa, começava a encontrar sua própria força, inspirada pela dignidade inabalável de Josué. Ela percebia os pequenos detalhes, o curativo cuidadoso que ele fazia no calcanhar de um bezerro ferido, a palavra mansa que ele murmurava para um cavalo arredio, a forma como ele observava o horizonte ao amanhecer, como se ali estivesse toda a sabedoria do mundo. Nos olhos de Josué,
Vitória não via o peão sem rumo que a cidade falava, mas um homem de princípios inabaláveis, cuja bondade se revelava nos pequenos gestos. Ela via a pureza de um coração que, apesar das dores do passado, ainda era capaz de estender a mão. O romance, ainda sem nome, sem toque explícito, florescia nas entrelinhas de suas conversas sobre a fazenda, nas pausas prolongadas de seus olhares. Era um afeto construído na confiança mútua, na admiração silenciosa, na partilha de um propósito comum de fazer a Ouro Verde prosperar. Uma paixão que se nutria da terra, do trabalho e do respeito. Eles não precisavam de declarações. A forma como trabalhavam juntos, como se complementavam, era a maior prova de um amor nascente. Enquanto isso, na cidade de Conceição do Araguaia e em sua própria fazenda, a fúria de Nestor crescia como um córrego transbordando após uma chuva torrencial, sem controle. A libertação de Josué e a nova versão dos fatos, proferida por Vitória em público, haviam ferido seu orgulho de macho alfa, sua virilidade distorcida e seu poder de forma irreparável. Filho do coronel Firmino, Nestor sempre fora intocável, o dono da cidade, e a humilhação pública era algo que ele não suportava. Sua vingança não seria imediata nem barulhenta como a briga na estrada. Seria sorrateira, calculada, visando destruir a reputação de Josué e, de quebra, minar a fazenda Ouro Verde para que Vitória, sem opções, se visse forçada a voltar para seus braços. Os boatos maliciosos sobre a relação imprópria de Vitória com o peão, agressor, eram espalhados por seus capangas e por suas velhas alianças na cidade, envenenando ainda mais a atmosfera e a imagem de Vitória. Começaram a aparecer pequenos sinais de perturbação na Ouro Verde. Animais da fazenda de Josué e Vitória apareciam doentes sem motivo aparente, com sinais de envenenamento leve. Cercas eram misteriosamente derrubadas à noite em pontos estratégicos, fazendo o gado se misturar com rebanhos vizinhos, causando prejuízo e confusão. Máquinas agrícolas eram adulteradas de forma sutil, com parafusos soltos ou fios cortados, planejadas para causar acidentes graves aos trabalhadores. Pequenas sabotagens, quase invisíveis, mas constantes, que visavam desestabilizar a nova ordem da Ouro Verde e, principalmente, desacreditar Josué, minando a confiança que os peões e o próprio Dr. Horácio começavam a depositar nele. A sombra da serpente, Nestor, começava a se arrastar sobre a terra que Josué e Vitória tentavam curar, prometendo uma guerra silenciosa antes de um confronto final. A calmaria que se instalara na fazenda Ouro Verde, após a prosperidade recém-descoberta, era um respiro, sim, mas um respiro enganoso. Era como o olho de um furacão, cercado por ventos que, embora invisíveis, se tornavam cada vez mais audíveis, trazendo consigo o cheiro da desgraça iminente. A fúria de Nestor, longe de diminuir com o tempo ou com a distância, crescia como uma erva daninha venenosa em terreno fértil, sufocando a nascente esperança da fazenda. A humilhação que sofrera na estrada, a revelação de sua covardia por Vitória e a ascensão de Josué ao lado da mulher que ele considerava sua, eram feridas abertas em seu orgulho masculino e em seu poder, e ele não descansaria até que o equilíbrio fosse restaurado. E para ele, isso significava a ruína completa da Ouro Verde e de seus novos guardiões. As sabotagens, que antes eram pequenos incômodos, escalaram para ameaças concretas e perigosas, como uma serpente que enrola sua presa lentamente antes do bote final. Cercas eram derrubadas metodicamente em pontos estratégicos, não apenas para o gado se perder em pastos vizinhos, mas para invadir propriedades alheias, gerando conflitos e multas para a Ouro Verde. Poços que Josué havia recuperado, agora limpos e cheios, amanheciam misteriosamente secos ou com terra dentro,
sabotando o fornecimento de água para o gado nos dias mais quentes. Máquinas agrícolas, essenciais para o manejo da fazenda, eram adulteradas de forma sutil, com parafusos soltos em rodas ou fios cortados nos motores, planejadas para causar acidentes graves aos trabalhadores. O leite recém-ordenhado, por vezes, era encontrado azedo ou com substâncias estranhas. Mensagens anônimas, escritas com grafias grosseiras e letras recortadas de jornais, apareciam pregadas nos portões da fazenda ou deixadas discretamente nas cabanas dos peões. As ameaças eram veladas, mas claras, insinuando que forasteiros não duram muito na região e que certas mulheres precisam de um pulso forte para aprender a se comportar. O cheiro de gasolina perto dos depósitos de feno ou o aparecimento de marcas de pneus de veículos desconhecidos à noite acendia um alerta constante. A vida na Ouro Verde tornou-se uma vigília contínua. A tensão pairava no ar da Ouro Verde, mais densa que a poeira de uma comitiva exausta, quase palpável. Josué, embora mantivesse sua calma habitual, aquela serenidade de quem já enfrentou a morte de perto, redobrava a vigilância. Seus olhos, que antes liam a terra, agora perscrutavam cada sombra, cada movimento suspeito no horizonte. Ele ouvia os murmúrios dos peões, as notícias que chegavam distorcidas da cidade, os pequenos medos que se espalhavam entre as famílias. Ele sabia que Nestor não desistiria facilmente. O ódio daquele homem era um abismo sem fundo. O instinto de sobrevivência, que o acompanhara em suas andanças, despertava com uma urgência renovada. Mas agora não era apenas sua própria vida que estava em risco. Era a segurança de Vitória, a prosperidade da fazenda que ele ajudara a erguer e o amor que, silenciosamente, havia brotado em seu peito. Uma semente preciosa que ele estava disposto a proteger a qualquer custo. Os silêncios de Josué tornaram-se mais carregados, cada um deles um peso de preocupação, uma estratégia pensada, uma oração silenciosa pela paz. Vitória, por sua vez, vivia seu próprio inferno particular, uma guerra diária contra o medo que tentava esmagá-la. A coragem que a libertara na delegacia era agora testada a cada minuto, a cada nova ameaça. Cada sabotagem, cada bilhete anônimo era uma picada de veneno que tentava devolvê-la ao seu estado de vulnerabilidade, de medo paralisante. Ela via o receio nos olhos dos peões, a preocupação sufocante de seu pai. Seu pai, Dr. Horácio, embora grato pela prosperidade que Josué trouxe à fazenda, voltava a sentir o peso das conveniências sociais e da pressão do coronel Firmino, pai de Nestor. Aquele homem, poderoso e respeitado, ou temido, era uma figura de autoridade na região e confrontá-lo significava arriscar tudo. A cidade fervilhava com as novas fofocas, cuidadosamente espalhadas pelos agentes de Nestor, que Vitória estava fora de controle, que o peão era uma má influência, que ela trocou um homem de família por um aventureiro sem eira nem beira. Nestor ia além. Espalhava rumores de que Josué era um criminoso procurado em outros estados, um desertor da lei, uma semente de desconfiança que tentava manchar a reputação duramente conquistada pelo peão e justificar qualquer ação contra ele. A pressão era imensa. Essa nova crise impôs à Vitória um dilema dilacerante, um fogo cruzado entre sua alma e a realidade brutal. Ela havia provado sua liberdade, encontrado um amor puro e construído um propósito para sua vida na Ouro Verde. Mas o custo era altíssimo. Poderia ela suportar a pressão contínua, as ameaças diretas à sua fazenda e a Josué? Deveria ceder à segurança que o retorno ao domínio do pai, ou pior, a uma reconciliação forçada com Nestor, representaria? A ideia de ter que abrir mão de Josué, de voltar para a vida de submissão, era como morrer lentamente por dentro. O caminho da luta era incerto,
perigoso e exigia uma força que ela não tinha certeza de possuir. Mas ceder significaria abandonar a si mesma, a verdade que tanto custou a encontrar e o homem que a havia libertado. Sua alma estava dividida entre o desejo visceral de proteger o que amava e o medo aterrorizante de perdê-lo tudo. O silêncio da Ouro Verde, durante as longas noites de insônia de Vitória, era preenchido pelos ecos de sua luta interna, um grito abafado em busca de uma decisão. A tempestade se aproximava e o destino da fazenda e dos corações que nela residiam dependia da força que eles pudessem encontrar para enfrentar o que viria. A calmaria na fazenda Ouro Verde, após a prosperidade que Josué e Vitória começaram a cultivar, desfez-se completamente. Não era mais um olho de furacão, mas o próprio olho da tempestade que se abatia sobre cada curral, cada pasto, cada coração que ali habitava. A fúria de Nestor, longe de diminuir com o tempo ou com a distância física, crescia como um câncer maligno, corroendo a paz e a esperança da fazenda. A humilhação que sofrera, a revelação de sua covardia e a ascensão de Josué ao lado de Vitória eram feridas abertas que se recusavam a cicatrizar em seu orgulho ferido e em sua sede de poder. Ele não descansaria até que o equilíbrio fosse restaurado. E para ele, isso significava a ruína completa da Ouro Verde e a subjugação de Vitória. As sabotagens, que antes eram esporádicas e sutis, escalaram para uma campanha de terror psicológica e física. O gado, alvo principal, era atacado não apenas com envenenamento leve, mas com surtos de doenças misteriosas que se espalhavam rapidamente, ameaçando dizimar rebanhos inteiros. Não eram apenas cercas derrubadas, mas extensos trechos de arame farpado cortados metodicamente, levando os animais a se perderem ou a invadirem plantações vizinhas, gerando litígios e prejuízos vultosos. Poços artesianos, que Josué havia restaurado com tanto esforço, amanheciam com bombas quebradas ou entupidos com lixo e animais mortos, privando a fazenda de água em dias de sol escaldante. Máquinas agrícolas essenciais, como tratores e plantadeiras, não eram apenas adulteradas, mas brutalmente destruídas, com motores sabotados, pneus furados com facões e peças roubadas, impedindo o plantio e a colheita em épocas cruciais. Ameaças diretas agora chegavam por meio de intermediários, capangas que murmuravam avisos velados em conversas de botequim na cidade ou deixavam bilhetes em caixas de correio de peões, falando de acidentes que poderiam acontecer. O cheiro de gasolina perto dos depósitos de feno ou dos tanques de combustível do trator era constante, uma promessa de incêndio. A vigilância se tornou uma rotina exaustiva para Josué e os poucos peões leais. Noites viravam dias, e cada sombra, cada som na escuridão era motivo para alarme. A tensão pairava no ar da Ouro Verde, mais densa do que qualquer poeira de comitiva. Josué, embora mantivesse sua calma habitual, um reflexo de anos de lida e de uma resiliência quase inumana, redobrava a vigilância. Seus olhos, que antes liam a terra e os animais, agora perscrutavam cada sombra, cada movimento no horizonte, cada rosto que passava. Ele ouvia os murmúrios dos peões, o medo que se espalhava entre as famílias, a hesitação de alguns em continuar. Ele sabia que Nestor não desistiria facilmente. O ódio daquele homem era um abismo sem fundo, alimentado por uma soberba insana. O instinto de sobrevivência que o acompanhara em suas andanças despertava com uma urgência renovada. Mas agora, não era apenas sua própria vida que estava em risco, era a segurança de Vitória, a prosperidade da fazenda que ele ajudara a erguer e o amor que silenciosamente havia brotado em seu peito. Uma semente preciosa que ele estava disposto a proteger a qualquer custo, mesmo que isso significasse enfrentar a morte. Os silêncios de Josué tornaram-se mais carregados, cada um deles um peso de preocupação,
uma estratégia pensada para a próxima etapa, uma oração silenciosa pela paz em meio à guerra declarada. Vitória, por sua vez, vivia seu próprio inferno particular, uma guerra diária contra o medo que tentava esmagá-la e devolver sua alma à prisão da qual havia fugido. A coragem que a libertara na delegacia era agora testada a cada minuto, a cada nova ameaça, a cada sinal de destruição na sua fazenda. Cada sabotagem, cada bilhete anônimo era uma picada de veneno que tentava sufocá-la, fazendo-a questionar se valia a pena lutar. Ela via o receio nos olhos dos peões, a preocupação sufocante de seu pai, Dr. Horácio, que era constantemente procurado por amigos e aliados da família Firmino, com conselhos velados sobre resolver a situação antes que ela piorasse. O Dr. Horácio, embora grato pela prosperidade que Josué trouxe à fazenda e orgulhoso da transformação de sua filha, voltava a sentir o peso das conveniências sociais e da pressão asfixiante do coronel Firmino, pai de Nestor. Aquele homem, poderoso e respeitado ou temido, era uma figura de autoridade inquestionável na região, e confrontá-lo significava arriscar tudo: o nome da família Vasconcelos, o legado de anos, a ruína financeira, o isolamento social e até mesmo a segurança de sua própria família. O Dr. Horácio, um homem de tradições e acordos velados, que sempre prezou a paz a qualquer custo, via-se agora em um dilema dilacerante. Ele havia começado seu processo de redenção, aceitado Josué e reconhecido a transformação de sua filha. Mas as ameaças de Nestor, filho de um coronel com grande influência política e econômica, eram algo que ele não podia simplesmente ignorar. O custo da oposição a Nestor poderia ser a ruína. Essa nova crise impôs à Vitória um dilema dilacerante, um fogo cruzado entre sua alma e a realidade brutal. Ela havia provado sua liberdade, encontrado um amor puro e construído um propósito para sua vida na Ouro Verde. Mas o custo era altíssimo. Poderia ela suportar a pressão contínua, as ameaças diretas à sua fazenda e a Josué? Deveria ceder à segurança que o retorno ao domínio do pai, ou pior, a uma reconciliação forçada com Nestor, representaria? A ideia de ter que abrir mão de Josué, de voltar para a vida de submissão, era como morrer lentamente por dentro, uma traição a si mesma. O caminho da luta era incerto, perigoso e exigia uma força que ela não tinha certeza de possuir. Mas ceder significaria abandonar a si mesma, a verdade que tanto custou a encontrar e o homem que a havia libertado. Sua alma estava dividida entre o desejo visceral de proteger o que amava e o medo aterrorizante de perdê-lo tudo. O silêncio da Ouro Verde, durante as longas noites de insônia de Vitória, era preenchido pelos ecos de sua luta interna, um grito abafado em busca de uma decisão. E o Dr. Horácio, ele que havia começado seu processo de redenção, viu-se em um dilema ainda maior. A cada dia, ele se sentia mais orgulhoso da filha que se tornara, e a dignidade silenciosa de Josué o tocava profundamente. Mas as ameaças de Nestor eram reais, e ele via o medo nos olhos dos peões mais velhos que dependiam da fazenda. O velho fazendeiro era um homem de tradições, de acordos velados, de paz a qualquer custo, mesmo que essa paz fosse ilusória. Agora, ele era forçado a escolher, defender a verdade, a justiça e as pessoas que ele amava, mesmo que isso significasse desafiar abertamente um poder perigoso e arriscar a ruína, ou voltar à sua antiga complacência, sacrificando a liberdade de Vitória e a justiça para Josué em nome da ordem e da segurança social. A sombra da crise se alongava sobre a Ouro Verde, exigindo um brado de coragem de todos, especialmente daqueles que tinham mais a perder. A tempestade não estava apenas se anunciando, ela já começava a varrer o chão da fazenda, trazendo consigo a necessidade de uma escolha final e irredutível.
Aquele era o momento do sacrifício, o limiar da grande provação. A tensão na fazenda Ouro Verde havia atingido um ponto de ruptura, um nó sufocante que apertava a garganta de todos os envolvidos. O ar, antes preenchido com o cheiro de terra molhada e capim fresco, agora carregava o peso da ansiedade, da incerteza. Dr. Horácio Vasconcelos, o patriarca da Ouro Verde, sentia o fardo de sua posição esmagá-lo mais do que nunca. A cada sabotagem de Nestor, a cada sussurro de ameaça que chegava aos seus ouvidos vindo da cidade, ele se via dividido entre o homem que sempre fora, apegado às tradições, à paz social e à imagem de sua família, e o pai que, nos últimos meses, havia testemunhado a incrível transformação de sua filha e o renascimento de sua fazenda pelas mãos de um forasteiro silencioso. A pressão do coronel Firmino, pai de Nestor, era implacável. Telefonemas diários, visitas cordiais, que eram, na verdade, veladas ameaças, e a disseminação de boatos maliciosos sobre Josué e Vitória por toda a cidade visavam isolar a Ouro Verde e forçar Dr. Horácio a ceder. Ou o peão vai embora e a moça se casa com meu filho, ou a vida na sua fazenda vai virar um inferno. Havia sido o recado direto, entregue por um emissário com um sorriso cínico. Dr. Horácio via o medo nos olhos de seus peões mais velhos, que dependiam da fazenda para o sustento de suas famílias. Ele via sua filha, Vitória, magra de preocupação, mas com os olhos ainda ardendo em uma chama de determinação. E via Josué, o digno peão, trabalhando incansavelmente para proteger o que estava sendo construído, com uma lealdade que ele nunca havia visto em ninguém. Noites de insônia o atormentavam. Dr. Horácio revivia os erros do passado, o comodismo que o fizera negligenciar sua própria fazenda, o silêncio que o tornara cúmplice da dor de sua filha antes de Josué chegar. A imagem de Vitória, tão frágil e assustada na estrada e depois tão corajosa na delegacia, queimava em sua mente. Ele pensava na dignidade de Josué, um homem que não tinha nada além de seu caráter e que havia arriscado tudo por sua filha, sem pedir nada em troca. Horácio percebeu que a paz que ele sempre buscou era uma ilusão, uma complacência que o tornava cúmplice da injustiça. Naquela noite, sob um céu pontilhado de estrelas, com o zumbido insistente dos grilos ecoando no silêncio da fazenda, Dr. Horácio finalmente tomou sua decisão. Não seria uma escolha fácil, nem traria a paz que ele tanto prezava, mas seria a escolha certa, a única que lhe permitiria olhar sua filha nos olhos e, mais importante, olhar para si mesmo no espelho. Ele compreendeu que a verdadeira força não estava em evitar o confronto, mas em escolher de que lado se estava, quando a batalha era inevitável. E seu lado, ele percebeu, era o lado da justiça, da verdade, da família que ele havia, de certa forma, negligenciado por tanto tempo. Era o lado de Vitória e Josué. Na manhã seguinte, a cidade de Conceição do Araguaia, sempre atenta aos dramas e fofocas dos poderosos, foi pega de surpresa por um evento que jamais imaginaria. Dr. Horácio Vasconcelos, o respeitado patriarca da Ouro Verde, aquele que sempre se mantivera acima de polêmicas, caminhou a passos firmes até a praça principal. Não estava em sua caminhonete luxuosa, nem acompanhado por advogados ou seguranças. Estava sozinho, seu rosto grave, mas seus olhos revelando uma calma e uma determinação que os mais velhos do povoado não viam nele havia décadas. Ele parou no centro da praça, no coreto, onde se costumavam fazer os anúncios importantes e os leilões de gado. Sua voz, que antes soava formal e distante, agora ecoava, grave e forte, pelas ruas ainda adormecidas. Eu vim aqui hoje, diante de todos vocês, para fazer uma confissão e uma declaração, começou ele, sua voz tremendo levemente, mas ganhando firmeza a cada palavra. Eu permiti que minha filha fosse coagida,
Fui um covarde ao não defendê-la imediatamente. E Josué é um homem de bem, um homem justo que salvou minha filha da violência de Nestor Firmino. Ele é o homem que está salvando a minha fazenda, a minha família e a minha honra. As palavras do Dr. Horácio caíram como pedras em um lago calmo. As cabeças se viraram, os sussurros se espalharam como labaredas. Ele então continuou, com uma intensidade crescente. Eu, Horácio Vasconcelos, não mais reconheço Nestor Firmino como alguém digno de frequentar minha casa ou de sequer pisar em minhas terras. E declaro publicamente que, a partir de hoje, se algo acontecer a Josué, a Vitória ou a qualquer um da minha fazenda, o responsável será Nestor e sua família. Estejam avisados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo bater dos corações. O sacrifício público de seu próprio orgulho e de sua imagem intocável selava um compromisso inabalável com a verdade e com sua família. A declaração de Dr. Horácio foi um divisor de águas, um ponto sem retorno que reverberou por todo o Tocantins, chegando aos ouvidos de Nestor como um trovão. Não era apenas a palavra de um pai, era um desafio direto ao poder e à influência dos Firmino. Uma afronta pública que não podia ser ignorada. Nestor, em seu escritório luxuoso e desordenado, sentiu a humilhação borbulhar em seu peito, transformando-se em uma fúria incontrolável. Seus olhos se arregalaram, as veias de seu pescoço saltaram. Ele nunca havia sido desafiado assim, especialmente por alguém que ele considerava um fraco como o Dr. Horácio. Isso não vai ficar assim, rosnou ele para si mesmo, batendo o punho na mesa de madeira. Eles vão se arrepender de cada palavra, de cada ação. Essa fazenda vai virar pó e aquele peão vai sumir para sempre. A ordem foi dada aos seus capangas com uma voz gélida, quase imperceptível, mas carregada de uma crueldade mortal. Preparem o confronto final. Não quero mais pequenos ataques. Quero que destruam tudo. Quero que o Josué venha até mim, que ele me encare como homem. É hora de acabar com essa farsa de uma vez por todas. A decisão de Nestor não era apenas vingança. Era um ato de desespero, de um animal acuado, cego pela raiva. Ele havia sido exposto, seu poder questionado. Agora, ele não tinha mais nada a perder, exceto sua supremacia na região. O confronto final era inevitável, um duelo de vida ou morte que decidiria o futuro da Ouro Verde e o destino de Josué e Vitória. A arena estava montada e a terra de Tocantins, que testemunhara tantas batalhas silenciosas, aguardava o brado que viria. O vento, que antes trazia o cheiro da liberdade, agora carregava o presságio de um embate épico. A notícia da declaração pública de Dr. Horácio Vasconcelos, desafiando abertamente Nestor e a família Firmino, varreu o Tocantins como um incêndio em pasto seco. Não era apenas uma fofoca, era um terremoto na estrutura de poder da região, um ato de insurreição vindo de dentro da própria elite. A ousadia de Horácio, que antes sempre pautara suas ações pela cautela e pelo pragmatismo, surpreendeu a todos. Para alguns, foi um ato de loucura. Para outros, um brado de coragem que inspirava esperança. Mas para Nestor, foi a gota d'água, a afronta final, a humilhação pública que não podia ser perdoada. Consumido por uma fúria cega, Nestor, com sua crueldade e soberba, não hesitou. Reuniu seus capangas mais leais, homens tão sedentos de poder e obediência quanto ele. Seus olhos injetados de ódio, o rosto contorcido em uma máscara de vingança, ele ordenou o ataque final à fazenda Ouro Verde. Não seriam mais sabotagens sorrateiras ou ameaças veladas. Seria uma invasão, uma demonstração brutal de força, visando destruir a fazenda, humilhar Josué e Vitória e reafirmar a supremacia dos Firmino de uma vez por todas. Quero que eles aprendam a não desafiar um Firmino, gritou Nestor, as palavras sibilando entre os dentes cerrados.
Que essa fazenda queime e aquele peão vai sumir para sempre. A noite da invasão seria a noite em que a terra ferida daria seu último grito, ou ressurgiria mais forte. O pressentimento de Josué, que raramente o enganava, havia se intensificado nas horas que se seguiram à declaração de Dr. Horácio. Ele sentia a tempestade no ar, o cheiro de pólvora e vingança trazido pelo vento. Naquela noite, a fazenda Ouro Verde não dormiu. Josué e os poucos peões leais, liderados pela coragem de Josué e pela determinação de Vitória, prepararam-se para o embate. As lamparinas bruxuleavam nas casas, lançando sombras longas e dançantes, enquanto os homens afiavam facas, inspecionavam espingardas e barricavam portas e janelas. Crianças foram escondidas, mulheres preparavam os últimos alimentos e água, seus rostos pálidos, mas seus olhos fixos em Josué e Vitória, em busca de qualquer sinal de esperança. Dr. Horácio, pálido, mas firme, havia pego sua velha espingarda de caça, algo que não fazia há décadas, e se juntara aos seus, o medo transformado em uma coragem silenciosa. O ataque veio sob o manto da escuridão, antes mesmo que a lua alcançasse seu ápice. O silêncio da noite foi quebrado pelo rugido de motores de caminhonetes, pelo som de cascos de cavalos batendo na terra, pelo ranger de pneus na estrada de chão batido. Gritos de guerra, xingamentos, o tilintar de metal contra metal, o uivo de cães. Era uma horda, uma avalanche de violência que descia sobre a Ouro Verde, como predadores sobre a presa ferida. Os homens de Nestor, armados e embriagados pela raiva, invadiram os limites da fazenda, atirando para o alto, derrubando cercas e destruindo o que viam pela frente. Mas a Ouro Verde estava pronta. Josué, com a inteligência e a calma de um estrategista, havia preparado a defesa nos pontos mais vulneráveis. Cada peão leal, mesmo os mais velhos, lutava com a bravura de quem defende não apenas um patrão, mas a própria dignidade, a própria terra. O confronto foi sangrento, um espetáculo brutal de luz e sombra, de vida e morte, socos, pontapés, empurrões, o som de madeira se partindo, de metal se chocando. O ar foi preenchido com o cheiro de pólvora, suor e sangue. Vitória, mesmo sem uma arma, não se escondeu. Ela corria pela fazenda, orientando, protegendo, seu olhar de determinação fixo em Josué, seu grito de incentivo ecoando na escuridão. Dr. Horácio, antes um homem de escritório, lutava com uma ferocidade surpreendente, seu corpo esguio e elegante agora coberto de poeira e suor. Josué, em meio ao caos, procurava por Nestor. Aquele confronto era dele. O destino da Ouro Verde dependia do fim daquele reinado de terror. Ele se moveu como um fantasma, evitando golpes, desarmando adversários com uma agilidade assustadora, até que seus olhos se encontraram com os de Nestor, que ria em meio à destruição, embriagado por sua própria maldade. O riso de Nestor era o som do inferno, a materialização de todo o ódio que Josué sentia por ele. O peão, finalmente, o encontrou no meio de um pasto iluminado pelo fogo que os capangas de Nestor começavam a atear em um dos currais. O duelo entre Josué e Nestor não foi apenas uma briga, mas um embate de filosofias, um confronto de mundos. Nestor, com sua brutalidade bruta, desferia golpes calculados para matar, para destruir. Josué, com a força de quem conhece o sofrimento e o valor da vida, lutava com a precisão de quem defende, de quem protege. Ele evitava os golpes assassinos de Nestor, usando sua agilidade e o conhecimento do terreno. A cada soco recebido, ele revidava com uma força que vinha de anos de lida, de um corpo acostumado à dor e ao sacrifício. Não havia ódio em Josué, apenas uma determinação férrea de acabar com aquilo. O clímax do confronto veio quando Josué, com um movimento rápido, desarmou Nestor, jogando sua arma longe.
Em seguida, com um golpe certeiro e final, Josué o derrubou ao chão, prendendo-o com uma imobilização perfeita, os braços de Nestor retorcidos em uma posição que, embora não o matasse, impedia qualquer movimento. Nestor gritou de dor e humilhação, seu rosto no chão, a impotência cravando-se em sua alma. Josué não o matou. Não era da sua índole, não era a sua justiça. Em vez disso, à luz das chamas que lambiam o curral, ele virou Nestor de costas, imobilizado, e o expôs para todos os capangas que ainda restavam, e para os peões da Ouro Verde que vinham se aproximando, exaustos, mas vitoriosos. Este é o homem que se dizia valente, bradou Josué, sua voz, que raramente se elevava, agora ecoando pela fazenda, carregada de uma autoridade inquestionável. Um covarde que ataca mulheres, que manda outros fazerem seu trabalho sujo, que queima e destrói por pura vingança. Ele não é um homem de verdade. Ele é um verme que rasteja na escuridão. A humilhação de Nestor, ali, em meio à poeira e ao cheiro de fumaça, diante de seus próprios capangas e dos homens que ele queria oprimir, foi total. Seus gritos de raiva e vergonha foram os últimos sons de sua derrota. O confronto havia terminado. A Ouro Verde, embora ferida, estava livre. E Josué, o peão silencioso, havia finalmente erguido a voz para dar o brado da terra ferida. O sol nasceu sobre a fazenda Ouro Verde naquele dia, como um lembrete vívido e doloroso da batalha que havia sido travada sob o manto da escuridão. O cheiro de fumaça e terra queimada ainda pairava no ar, misturado ao aroma de sangue seco e ao suor que empapava as roupas dos homens. Currais estavam danificados, cercas derrubadas, e o chão, antes imaculado, agora exibia marcas da violência, de pneus de caminhonetes, de pegadas de botas e de pequenos vestígios da luta que ali ocorrera. O silêncio que se seguiu ao clímax do confronto não era mais de tensão, mas de exaustão e de uma paz recém-conquistada, ainda frágil, mas profunda. Os peões, outrora receosos, olhavam para Josué com um respeito que beirava a reverência, e para a Vitória com uma admiração que havia florescido da coragem dela. Nestor, o agressor, o tirano, foi arrastado para fora dos limites da fazenda Ouro Verde, não por capangas de Josué, mas pelos poucos homens que restaram de seu próprio bando, que agora o olhavam com desprezo e desilusão. A humilhação pública, sua derrota esmagadora diante de Josué, um peão, havia quebrado sua aura de invencibilidade, seu poder baseado no medo. Ele era agora uma sombra do que fora, um homem derrotado e exposto, que jamais ousaria erguer a cabeça novamente naquelas terras. A notícia de sua queda se espalhou como o vento, carregada não de fofocas, mas da verdade crua de sua covardia e de sua derrota, mudando para sempre a dinâmica de poder em Conceição do Araguaia e arredores. A família Firmino, antes onipotente, sentiu o golpe de sua reputação, seu legado manchado pela vergonha de Nestor. Nos dias que se seguiram, a Ouro Verde se tornou um canteiro de obras e um santuário de reconstrução. Com as ameaças de Nestor afastadas, a prosperidade da fazenda não apenas retornou, ela explodiu com uma força renovada. Josué, agora não mais um peão andarilho, mas o gerente da fazenda, supervisionava a reconstrução com a mesma calma e eficiência que o caracterizavam. Suas mãos calejadas, sua mente perspicaz e seu conhecimento profundo da terra e dos animais guiavam cada passo. Novos currais foram erguidos, mais fortes e seguros. Pastos foram recuperados com técnicas inovadoras. Máquinas novas, adquiridas com a visão de Vitória, modernizavam a lida. A fazenda se transformava não apenas em um negócio próspero, mas em um modelo de gestão eficiente e sustentável para toda a região. Os peões trabalhavam com um novo ânimo, sabendo que seu esforço era valorizado, que a justiça havia prevalecido e que seu futuro ali era seguro.
A parceria entre Josué e Vitória, antes uma necessidade imposta pela adversidade, floresceu em um amor sólido, construído sobre a rocha da confiança, do respeito mútuo e de um propósito compartilhado. O relacionamento, que havia começado em um silêncio de olhares e ações, floresceu em diálogos francos, em risadas compartilhadas sob o céu estrelado do Tocantins, em gestos de carinho que se tornaram cada vez mais explícitos. Não era um amor de conveniência ou de paixão avassaladora, mas um afeto profundo e duradouro, forjado na luta e na superação. Josué, que um dia fugira de laços e de qualquer tipo de segurança emocional, encontrou em Vitória não apenas um amor, mas um lar, um propósito, um pedaço de chão para fincar suas raízes. Suas feridas antigas, as perdas do passado, a solidão que o acompanhara por tanto tempo, começaram a cicatrizar. Ele não era mais o andarilho sem destino. Era o guardião da Ouro Verde, o parceiro de Vitória, o homem que havia encontrado seu lugar no mundo. Vitória, por sua vez, abraçou plenamente sua autonomia e liderança. Ela não era mais a filha do Dr. Horácio, que se sentia presa às expectativas sociais. Era a mulher forte, inteligente e determinada que havia escolhido lutar pela verdade, por si mesma e pelo homem que amava. Sua voz, antes abafada pelo medo, agora ecoava pela fazenda e pela cidade, carregada de convicção e de uma nova autoridade. Ela não precisava da aprovação de ninguém. Sua força vinha de dentro, da dignidade que ela havia conquistado com sua própria coragem. Ela e Josué eram os novos pilares da Ouro Verde, uma dupla imbatível que provava que a força de uma mulher e a integridade de um homem podiam transformar não apenas uma fazenda, mas uma comunidade inteira. Dr. Horácio Vasconcelos completou sua redenção, um homem transformado pela coragem de sua filha e pela lealdade de Josué. Ele se libertou das amarras das convenções sociais e do medo, encontrando a paz que antes lhe era negada. Seus olhos, antes preocupados e distantes, agora brilhavam com orgulho ao ver Vitória e Josué prosperarem juntos. Ele se tornou um avó, um mentor, um apoio silencioso, mas constante para a nova geração que conduzia a Ouro Verde. Sua paz não era a ausência de conflitos, mas a serenidade de ter feito a escolha certa, de ter defendido a verdade e de ter visto sua família e seu legado serem renovados sob a proteção e o amor de Josué e Vitória. A fazenda Ouro Verde, reerguida das cinzas da destruição e das ameaças, transformou-se em um farol de esperança para toda a região. Não era apenas uma fazenda, mas um símbolo de que a justiça pode prevalecer sobre a tirania, a verdade sobre a mentira e o afeto sobre o ódio. Josué e Vitória, lado a lado, não apenas cultivavam a terra, eles cultivavam um futuro, uma nova semente de dignidade e prosperidade que nascia de suas próprias mãos. O horizonte do Tocantins, antes tão vasto e por vezes opressor, agora se abria para eles, indomável e cheio de promessas. A história de O Brado da Terra Ferida era um testemunho de que, mesmo nas adversidades mais profundas, a coragem, a verdade e o amor podem transformar a dor em uma força capaz de mudar o destino de uma terra e de seus habitantes. Eles seguiriam em frente, juntos, construindo um legado de resiliência e esperança para as gerações futuras. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Deixe seu nome nos comentários e diga de onde você está assistindo. Ao se inscrever no canal, você abençoa nosso trabalho e nos dá a força que precisamos para continuar a criar essas histórias que tocam nossa alma. Que você tenha um dia abençoado. Muito obrigado por assistir e se inscrever. E fique com Deus.